Boa noite, meus queridos irmãos. Saúdo-os na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegres, meus irmãos, por darmos continuidade à obra, darmos continuidade às nossas tarefas. Estamos alegres, pois aos poucos esta pandemia tem deixado o nosso país. Sabemos que ainda é grave, sabemos que ainda os números são altos, mas aquela fase mais difícil, a fase onde havia mais de 1.000 mortes por dia, já está ficando para trás, e as autoridades agora também já estão sabendo como tratar esta peste, pois na verdade a Bíblia chama estas questões e esse tipo de pandemia como peste, e isto faz com que nós olhemos mais o lado espiritual, olhemos mais as questões vindas de Deus para entendermos que não somos nada. Esta pandemia mostrou exatamente que ela não escolhe rico, não escolhe pobre, não escolhe homem, não escolhe mulher. Todo ser humano está sujeito a ter esta enfermidade e, infelizmente, milhares partiram. Mas, irmãos, eu não quero ficar aqui falando da pandemia. Sabemos que as coisas já estão se abrindo, as igrejas estão sendo permitidas abrirem com um número restrito de pessoas, e nós, já de quarta-feira, estamos nos reunindo. Convido você, meu irmão, minha irmã, que queira vir de quarta-feira, diga no grupo do Zap ou liga para o pastor dizendo: olha, eu quero quarta-feira ir no culto. Nós já estamos nos preparando para abrirmos para os domingos. Não fizemos pela questão da obra que está em andamento, ainda não temos os banheiros, mas assim que tivermos já uma condição melhor de receber os irmãos, vamos estar abrindo. E, portanto, conto com as orações dos irmãos. Sei que os irmãos estão orando em suas casas, tanto pela obra como para que este mal saia de vez do nosso país e que nós voltemos à normalidade, mas que a normalidade que a gente venha voltar após essa pandemia seja muito melhor a qual nós praticávamos no passado. Principalmente, irmãos, na questão espiritual, principalmente na questão com Deus, a nossa responsabilidade, pois somos servos do Senhor e muitas vezes, infelizmente, não agimos como servos do Senhor. Outra questão, irmãos, que eu quero deixar aqui para vocês, faço um pedido encarecidamente, que vocês olhem para a questão financeira da sua igreja, contribua com os dízimos e com as ofertas. Estamos tendo muitas despesas, automaticamente já sabíamos que haveria gastos extras em relação àquilo que foi aprovado pela igreja para que nós venhamos a fazer, porque nós temos que mexer no templo, tirar esses vitrôs, tirar essas duas portas, aliás, uma porta, vamos colocar 2 portas para que o bombeiro possa aprovar toda a obra. Portanto, muitas coisas que não estão incluídas e nós vamos ter que fazer para que tenha uma melhor maneira de receber os irmãos e também receber os nossos amados visitantes. Orem, estejam em oração para que nós possamos fazer tudo conforme o que o Senhor deseja. Falando nessas coisas, irmãos, eu gostaria que nesta noite nós pudéssemos levantar um grito de gratidão. E eu particularmente quero ser grato a todos vocês. Vou ler o texto aqui de Filipenses, capítulo 1, versículos 3 até o versículo 11, mas nós vamos atentar mais aos primeiros versos para ver a motivação do apóstolo Paulo. Paulo, falando com a igreja de Filipe, ele se mostra grato. Vamos ver. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia
de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vos tenho, em entranháveis afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade ou o vosso amor abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveiteis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória de louvor. Irmãos, pensemos um pouquinho no texto em que nós lemos e pensemos um pouquinho na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E a gratidão, ela deve... Desculpe, irmãos. A gratidão deve fazer parte da nossa vida. Eu fico muitas vezes triste quando nós vemos pessoas que não são gratas. E a gratidão nos aproxima mais das pessoas. A gratidão é uma forma da gente poder expressar o que Deus tem feito em nossas vidas. Mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando nós temos uns momentos, uns dias, meses, anos difíceis, sempre nós vamos ter coisas ainda para agradecer. E esta carta de Paulo para os crentes aqui da igreja de Filipos é uma carta de gratidão do apóstolo aos irmãos filipenses. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Este também, meus irmãos, é o meu sentimento para com vocês. Gratidão, momento de agradecer. E a gratidão é uma qualidade que devemos desenvolver na vida cotidiana e principalmente na vida cristã. Cabe muito a vocês, pais, incentivarem e ensinarem os seus filhos a demonstrarem gratidão. Eu posso até aqui dizer que gratidão vem do berço. Pois se vocês, queridos pais, ensinarem os seus filhos, mostrarem na prática o exemplo da gratidão, fará com que os seus filhos crescendo sejam homens e mulheres gratos. Quando seus filhos forem adultos, eles vão lembrar das palavras de vocês, vão lembrar principalmente da atitude de vocês e poderão desenvolver mais e mais esta gratidão. Você já ouviu aquela frase? Ele não fez mais do que a obrigação? É triste, mas muitas vezes nós ouvimos essas frases. Pessoas dizendo a nós, não fez mais nada que estava para ele fazer. Ele não fez mais nada que era obrigado a fazer. Isso demonstra o quê? O caráter de uma pessoa ingrata, que não aprendeu, quando criança, a ser grata. Ou pode ser que as lutas da vida, pode ser que os momentos que passou pelo deserto, pelas dificuldades, a tornam uma pessoa insensível. Mas o servo de Deus não pode ser ingrato. O servo de Deus não pode ser uma pessoa dura, não pode ser uma pessoa carrancuda, não pode ser uma pessoa brava. É lógico, nós temos os nossos momentos, muitas vezes, que a gente sai do controle, isso é natural, normal, todos nós somos humanos, mas não pode ser algo que seja inerente de nós, seres humanos. Quando nós olhamos as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, desde Romanos, depois 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e as demais cartas, nós vemos que no final, leia, faz esse trabalhinho em casa, leia todos os últimos capítulos desses livros, Romanos 16, e aí você vai ver que Paulo, ele cita por nomes, ele agradece e cita os nomes, fala das pessoas às quais ele é grato. E por esse motivo, meus irmãos, eu também quero aproveitar e demonstrar a minha gratidão a vocês, a esta amada igreja, que torna o meu trabalho pastoral menos árduo. Agradeço de todo o coração
às irmãs que prontamente se dispuseram a fazer o lanche para o senhor Valdeci, para o Alain. Agradeço a irmã Regina, agradeço a irmã Ana, agradeço a irmã Miriam, agradeço a Adma e a todas as demais irmãs. Muitas vezes eu tenho um certo medo de citar nomes que eu posso esquecer de alguns que tanto fazem pela igreja e muitas vezes, pelo esquecimento do pastor, passa em branco. Mas eu quero agradecer a essas irmãs que fizeram com alegria o lanche e trouxeram aqui para o seu Valdeci e para o Alain. Agradeço aos meninos Mateus, Dudu, Alexandre, Anderson, Toshio, o Lucas, o Milton, que nos ajudam na obra, sempre estão aqui envolvidos, carregando carriolas de terra ou de concreto, né, Mateus, Dudu, e se alegram em fazer algumas brocas, em derrubar paredes, né, Milton? Derrubar é com o Milton mesmo, ele é pau para toda a obra derrubar. Agradeço a vocês, meus irmãos, porque vocês estão contribuindo e ajudando na obra do Senhor. Agradeço ao Douglas, à irmã Regina, que fazem um ótimo trabalho na nossa EBD. É bem verdade que ela está sofrendo um pouquinho com essa questão da pandemia, quando nós estamos fazendo online, mas quando é presencial, quando é feito na igreja, eu agradeço a vocês, meus irmãos. Agradeço aos nossos queridos professores, o irmão Anísio, o Gustavo, a irmã Ana, a Marilúcia, a irmã Cida, a Marli, a Márcia Costa e a Márcia Rodrigues e outras irmãs que, mesmo não estando aqui, ou que eu não tenha citado, estão contribuindo com o trabalho das crianças. Irmãos, como eu disse a vocês, pais que fazem com que seus filhos em casa tenham conhecimento, aprendizado de gratidão, de uma educação melhor, de serem melhores homens, melhores mulheres no futuro. Também a nossa escola bíblica ajuda os pais a preparar essas crianças para que amanhã sejam melhores servos de Deus. Agradeço também às queridas irmãs que ficam nos cultos de domingo com as crianças e tratam os seus filhos, meus irmãos, como se fossem filhos delas, como a Arlete, como a Andréia, como já falei, a irmã Cida, a Rosângela, a irmã Ana, Marli, Márcia e todas as irmãs que ficam à noite com essas crianças, agradeçam a vocês. Também agradeço, meus irmãos, pelo grupo de louvor, a Bina, a Andréia, o Tim, a Marilúcia, a Saminha, a Letícia, o Lucas, o Mateus, que por suas dedicações no ensaio, na preparação, na escolha em espírito das músicas para a apresentação de um louvor ao nosso querido Deus. Agradeço a vocês, meus irmãos. Agradeço a vocês, irmãos, pela fidelidade em devolver os dízimos e as ofertas. E agora, nas ofertas alçadas para a construção, pois é através dessa dedicação, pelo amor de vocês, meus irmãos, querida igreja, em devolver os dízimos, as ofertas, podemos fazer uma obra e um trabalho melhor ao Senhor e também, por que não, estar em condições melhores para receber os visitantes e receber vocês aqui no templo. Agradeço ao Sr. Valdeci, agradeço ao Alain, que fazem um trabalho da construção com alegria e se dedicam a fazer o melhor. Agradeço aos meus queridos irmãos que sensibilizaram com o nosso pedido da construção e mesmo não sendo membros da PIB em Jaboticabal, se propuseram a nos socorrer. Meus irmãos, quantos irmãos, membros de outras igrejas, que eu, ao fazer o pedido, estão contribuindo, estão mandando ofertas. Pessoas que vocês não conhecem, como a irmã Célia, como Bruna, como Sérgio, como Serginho, como outros, que vocês não conhecem pessoalmente, e eles estão e se propuseram a nos socorrer e a nos ajudar. Agradeço a Rosângela, que comigo está ao meu lado.
Desde quando nós nos propusemos a entrar no ministério, a ir para o seminário, nos prepararmos lá e tivemos dificuldades, tivemos lutas, mudou radicalmente o nosso viver, a nossa maneira de agir, quando nós fomos aprendendo mais e mais do que é servir ao Senhor, obediência ao Senhor. E a Rosângela está ao meu lado, me socorrendo todos os dias. Agradeço a irmã Ana, a Jéssica, que fizeram uma limpeza geral aqui no templo, e aí nós tivéssemos a oportunidade de iniciar os cultos de quarta-feira. Agradeço a vocês, minhas irmãs. Agradeço a todos vocês. Me perdoe se porventura eu esqueci ou omiti o seu nome. Saiba que Deus te retribuirá tudo o que tem feito com amor, a causa e a obra do Senhor. Tenho por certo, isto mesmo, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quarta-feira eu disse aos irmãos sobre o verso que o apóstolo Paulo levou aos irmãos da igreja de Éfeso, para que cheguemos à medida da estatura de Cristo. Irmãos, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo. Nós estamos aqui na Terra após a nossa transformação, a regeneração, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós nos propusemos a servir. E somos servos. E o servo está disposto a fazer a obra de Deus da melhor maneira e fazer com alegria. Esse é o grande segredo. Eu já estive em algumas igrejas, já tive servos do Senhor de várias formas como agiam. Alguns faziam com alegria, alguns faziam a obra com dedicação, outros já faziam reclamando, outros já faziam sem desejo de servir mesmo ao Senhor, faziam por obrigação. Lembre-se disso, meus irmãos. Não faça nada por obrigação. É melhor você não fazer do que fazer e fazer reclamando. E eu agradeço a esta igreja porque eu vejo vocês fazendo com alegria. Eu agradeço a vocês, meus irmãos, porque eu vejo vocês se dedicando como servos. E isso é bom, agradável aos olhos do Senhor. Este tem e deve ser o alvo de cada cristão. Estamos na terra para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo, testemunhas para brilhar a luz que é Jesus. E o nosso sentimento nos nossos corações deve ser de gratidão. Gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Paulo, em suas cartas, como eu já disse, irmãos, encerra citando o nome de irmãos que ajudaram, andaram e socorreram o apóstolo no seu ministério. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Dou graças ao meu Deus porque vocês fazem, como eu já disse também, o ministério do pastor menos árduo. Dou graças ao meu Deus por suas vidas, porque vocês são excelentes. Dou graças ao meu Deus porque eu tenho prazer, eu tenho alegria de ser o pastor de vocês. Deus abençoe, meus amados irmãos, Deus abençoe, minhas irmãs, esse desejo no seu coração de servir com alegria. Deus abençoe a todos, um ótimo final de domingo, agora à noite, e na semana que vem que vocês aproveitem o feriado, descansem um pouco, pois na terça-feira nós vamos iniciar a luta, a batalha, e vamos fazer com que cada vez mais a nossa vida brilhar, e brilhar para Jesus. Amém? Oremos. Pai de amor, nós agradecemos porque te somos gratos pelas ricas maravilhas que o Senhor tem proposto a nós. Agradecemos a Deus porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Agradecemos a Deus porque o Senhor tem proposto a cada um de nós servirmos na Tua obra e estarmos, ó Deus, felizes por saber que o Senhor tem atendido as nossas orações.
Pai, também nesse momento quero pedir que o Senhor conforte aos familiares da irmã Eliana pela perda desta jovem, ó Deus, de uma maneira tão trágica, e que esteja consolando a tua serva, os pais desta menina e todos os demais familiares, ó Deus. Pai de amor, também quero colocar nesse momento a vida da irmã Eva, a vida da irmã Hébia e de todos os irmãos que estão passando por dificuldades, por lutas. Ainda quero também lembrar pela vida da Inês, ó Deus, que continuemos a orar pelo passamento do seu esposo e que logo ela possa ver em Cristo Jesus o autor e consumador da sua fé. Pai, nós agradecemos pelas ricas bênçãos que o Senhor tem proposto a nós. Te agradeço, ó Deus, pela vida dos irmãos que o Senhor me concedeu para pastoreá-los. Ovelhas, ó Deus, sensíveis ao pastoreio. Ovelhas, ó Deus, que se alegram de ser pastoreadas. Te louvo, ó Deus, agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor.